Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, em defesa da fé católica. É simples. Vocês protestantes, como você, Rafael Pablo, como você, João Oliveira, como você, Lucas Banzoli, como você, os pastores, os doutores, os apologetas da ACP, denigrem a igreja, simplesmente vocês não têm obrigação de acreditar nas imagens, vocês não têm obrigação de acreditar no pastoreio, vocês não têm obrigação de acreditar no catecismo, tanto que vocês estudam o catecismo para tentar achar brecha e manobra. E ainda você tem a cara de pau falar que a Patrícia não é católica. É o quê? É Patrícia que é protestante, então? Então não tem como. Vocês vieram em 16 séculos de atraso. 1517, certo? O purgatório, simples, não adianta vocês catar livros católicos que falam purgatório e destruir o livro. É simples, ó. Lá no primeiro século, os pais já acreditavam, os pais apostólicos, lá no ano 160, ó. Tem um escrito aqui da Paulo e Tecla, né? E após a exibição, Trefena novamente a recebeu sua... Olha só, voltando aqui que meu filho apareceu aqui, né? Olha só, um escrito, uma evidência lá no ano 160, ó. Paulo e Tecla, Atos de Paulo e Teclas, certo? Olha só. Após a exibição, Trefena novamente a recebeu sua filha. Falcomila havia morrido e disse para ela em sonho, certo? Mãe, deveria ter estas estrangeiras, Tecla. Tecla é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo. E essa menina morreu ali e apareceu a sua mãe em sonho falando: receba essa estrangeira Tecla para orar pela minha alma para sair do purgatório. Lá do ano 160, meu querido. Mas o purgatório é uma invenção da Idade Média. Aqui para vocês, seus mentirosos. Olha só. Esta estrangeira como a mim, para que ela ore por mim e eu possa ser levado para o lugar do justo. Atos de Paulo e Tecla. Ano 160, meu querido. E ainda mais, vamos mais além. Vocês têm a cara de pau, cara, de negar isso, pô. Mas eu só creio na sola escritura. O céu só entra justo, quem chegou à perfeição. Mateus 5:8, Mateus 5:48. Tem que estar no estado de perfeição, de santidade. Hebreus 12:22 e 3. As almas do justo chegaram à perfeição. Mas a reforma protestante só acredita na Bíblia. O purgatório é uma invenção. Sim, para vocês é uma invenção. Porque vocês não são igrejas sérias. Vocês são fundamento de homens. Igreja séria segue o que os apóstolos pregaram e anunciaram. Simples entender. Tem evidência tanto na tradição e na escritura. Porque na glória, o inferno, já sabemos que ele que vai para o inferno já não tem como sair dali. É um fogo eterno. Os redimidos vai para a glória. Chegou a 100% santo. E quem estão ali tropeçando ali no segundo tempo, que não conseguiu alcançar a perfeição, irá ser salvo. Passando por um fogo. Que fogo é esse, meu querido? É o fogo do inferno? É o fogo do Espírito Santo? Que fogo é esse? Simples, meu irmão. Bíblia. Uma possível. Todo os argumentos desses doutores, a escritura refuta, pô. Refuta. O padre Luiz Toro mostrou que refuta esses caras. Qualquer. Mas Maria não é virgem. A Bíblia fala que ela é virgem. Pedro não é papa. A Bíblia fala que Pedro é papa. É uma só igreja. A Bíblia fala que é só igreja, um só espírito. E etc. E por aí vai, meu querido. Simples entender isso. Tito 9 já diz que a sã doutrina irá combater as falsas doutrinas. Certo? Aí quando vejo esses caras, Rafael Pablo, meu irmão, você é louco, pô. Ainda tem gente que dá ouvido pra esses caras, ó. No céu só entra quem é perfeito, ó. Bem-aventurados puros de coração. Porque verão a Deus.
Jamais o purgatório anula o sacrifício salvífico de Cristo na cruz, meu irmão. Pelo contrário. O purgatório é um estado de santidade para você chegar à graça, a adorar o verbo. Porque você não chegou perfeitamente 100% santo. A cruz, o martírio de Cristo, nos leva a gente chegar à santidade. Como as almas de Jesus chegaram à perfeição. Seja mesmo imitador como sou imitador de Cristo. Então tem que ser imitador dos apóstolos, como os apóstolos imitaram o Cristo. Paulo fala, 2 Coríntios 5, não veja a hora de me desprender-me, ou Filipenses 1, do 26 em diante ali, não veja a hora de me desprender e habitar junto do Senhor, porque ele já sabia já a realidade, que ele já chegou à santidade. Chegou ao grau elevado que vocês não entendem. Que interessante. É simples entender isso, meu querido. Ah, mas Macabeus não é um livro inspirado, sim. Certo? O livro de Hebreus cita Macabeus. É simples. Olha só. Mateus 5, 48. Ó. Portanto, sede perfeito. Ó, tem que estar perfeito. Tem que chegar à perfeição. Como Hebreus 12, 22, 23. Alma do justo chegaram à perfeição. Subiram direto. Não passaram nem pelo fogo do purgatório. Subiu direto. Chegou à santidade. Por quê? Entenderam o mistério salvífico da cruz. Certo? Levaram a vida toda a santidade. Assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Certo? Filipenses, 1 Timóteo que eu citei aqui, 1:16, Paulo está orando pelo seu amigo. Por quê? Pedindo misericórdia pela sua alma. Porque a igreja ora pelos os falecidos. Por quê? É tradição. Você pegar aqui, simples, ó, 1 Coríntios. Aí os caras vão negar, pô. Tá na Bíblia, explícito na Bíblia, o cara nega. Então não é a versão da igreja. Como os protestantes diz, né, doutores? Ó, 12, ó. 1 Coríntios 3:12. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Ó. Por exemplo, 100% santo. Missão, obra, presença de Deus, imitação perfeita de Cristo, etc. Morre. Recebe a recompensa. Ah, não 100%? Não conseguiu chegar 100% à santidade? Vai ser salvo. Mas, porém, passando pelo fogo. Que não é pecado mortal, é pecado venial. Pecado mortal é o fogo do inferno. Não tem como sair. Olha só. Paulo ele mostra aquele que já vai direto, como ele fala em 1 Coríntios 5:8, não veio a hora de se nele e habitar junto do Senhor, porque ele sabia se ele morresse ali agora, ele ia direto, como ele foi decapitado. E mostra aquele que não foi 100%. Se a construção resistir ao construtor, receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com dano. Ele será salvo. Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Olha só. Explícito isso aqui. Mas, claro, não canta um galo, como disse o nosso amigo saudoso Padre Luiz Toro. Olha só que interessante. O catecismo lá, parágrafo 1030, 1031, 1032... se você quiser meditar em casa, deixa bem claro. Olha só, outra passagem também que mostra, sem dúvida nenhuma, Isaías. Então, um rascunho aqui para me saber, porque eu sei tudo de cor, graças a Deus. Para me manter uma linha. Isaías 24, 21. Olha só. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste. Os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como prisioneiros num calabouço e serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. Olha só, o purgatório, cara, ele é um estado de prisão, pô. Você sai dali quando você chegou à perfeição. Por que o purgatório? Porque você não chegou à perfeição. Porque você não cometeu um pecado mortal. Nem o céu te quer e nem o inferno te quer. Quem te quer é o purgatório. Até você chegar a essa purificação 100% para contemplar e adorar o verbo.
Como ali, os Apocalipse 7:15, os santos servem de noite o Senhor diante do altar. Olha só que interessante. Agora você vê lá em 1 Pedro, falando também. Cristo foi pregar ali para aqueles que estavam ali no purgatório, retido ali naquela prisão, como nossos pais que se desviaram, mas não atingiram o grau do pecado mortal. 1 Pedro 3. E ainda esses jumentos, esses doutores, falam que não tem evidência bíblica no purgatório. É uma invenção da Idade Média, etc, etc, etc. A invenção, sim, dos seus fundadores, Martinho Lutero, que denigria a doutrina da igreja. Certo, Rafael Pablo? Certo, Lucas Manzoli? Ou Rodrigo Silva? Ou tantos outros? 1 Pedro 3. Olha só, e é julgado da mesma maneira que está aqui na carne. 1 Pedro 4, 6. Aqui, ó. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar ao espírito que era detido no cárcere. Aquele que outrora, no dia de Noé, tinha sido rebeldes, ó. E vai ser julgado da mesma maneira que estava aqui em vida. 1 Pedro 4, 6. Pois para isso foi... Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Olha só. Você vai escutar esses caras, pô? Você vai dar ouvido para esses livrinhos desses doutores aqui, ó. É Bíblia, cara. Escritura. Tradição, mistério. A igreja acreditava, meu querido. Se eu for citar mais aqui, ó. Citamos aqui Atos de Paulo e Tecla. Vamos citar outro doutor aqui, ó. Origem de Alexandria, ano 185 a 2232. Falava da igreja primitiva. O fogo purificador. Fala também do purgatório. Olha só, ó o neguinho. Vem aqui ele aqui, ó. Vem aqui ele aqui, ó. Esse cara aqui tá difícil. Não tá deixando eu gravar, não. Mas é o futuro profeta. Eu creio que ele vai fazer esse trabalho que eu faço. Para a honra e glória do Senhor. Olha lá, pai, já vai lá, tá? Tá terminando aqui. Tá. Olha só. Tertuliano de carta, ano 213. Deixa eu lá, Tiffany. Não, o pai vai levar você lá. Tá. Olha só. Santo Agostinho de Hipone, ano 411, sermão 159, parágrafo 1. Isso se deve ao uso eclesiástico conhecido pelos fiéis de se mencionar os nomes dos mártires. Os mártires sobem direto, porque você vai interceder, pedir oração ou orar pelo mártir. O mártir sobe direto, pô. Diante do altar de Deus. Não para orar pelos eles, mas pelos demais falecidos, de que se fez menção. Seria uma injúria ao orar, a rogar por um mártir. A consideração devemos nós recomendar. Olha só. O mártir já não precisa de oração, porque ele já foi direto, pô. Direto, reto, glória, glória. Nós temos que orar para aqueles que não conseguiram chegar a 100%. Simples que os caras denigram, poderiam citar vários outros textos aqui. Mas tá amplo para você. Porque tá na Bíblia. Porque todos os dogmas estão na Bíblia. Só a Igreja Católica respeita a Escritura. Da mesma intensidade, da mesma visão, do mesmo jeito que foi pregado. 2 Coríntios 4, essas divisões não respeitam, pô. E também tem ódio pela igreja. Ah, mas eu não preciso da igreja. Mas você precisa da Bíblia e da igreja. Então, você não precisa da Bíblia também, porque a Bíblia vem da igreja. Por que você não precisa da igreja? Por que você não precisa do Papa? Então você não precisa da Bíblia, porque a Bíblia vem da igreja, meu querido. Então, despreza a Bíblia. Inventa uma Bíblia aí, sei lá. Você tá entendendo? Como os mormons. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.